Olá, eu sou o Red, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez do mais recente anime de Solo Leveling, que foi uma adaptação feita do manhwa coreano que veio a ser produzida no Japão pela A1 Pictures. E, bom, eu já trouxe uma review inicial desse anime lá atrás, falando dos seus primeiros 4 episódios, e hoje eu venho falar sobre o resto do anime, vulgo os 8 episódios finais, digamos assim, e as minhas opiniões quanto ao mesmo. Esse vídeo vai, obviamente, conter spoilers, mas eu vou evitar ainda assim. Mas tem um momento especial no final da temporada que eu acho que vale a pena, assim, ser mencionado. Afinal, foi um momento mais interessante pra obra, ao menos nesse início, pelo menos ao meu ver. E, bom, para começar, vamos dar o básico do que a obra se passa. Basicamente, uma década atrás começaram a surgir portais por todo o mundo, conectando o mundo dos humanos a uma dimensão diferente, onde tem monstros e criaturas, minerais e diversos itens valiosos que poderiam ser utilizados por humanos, fazendo também com que os humanos despertassem poderes únicos, sendo chamadas de caçadores, sendo divididos em diversos ranks, assim como os portais, para definir qual nível você vai fazer com base no rank que você tá, para não botar um caçador fraco, por exemplo, em um portal de extremo poder. E, bom, aqui nós vamos acompanhar Sung Jin-woo, um caçador do rank mais baixo, conhecido pelos seus aliados como o caçador mais fraco do mundo. Sendo que em uma certa masmorra de nível D, ele acaba se deparando em uma masmorra dupla. Ou seja, uma masmorra dentro de uma masmorra que ligava a uma masmorra de rank alto. Fazendo com que muitos dos caçadores que entraram lá, mesmo os de rank C ou B, acabassem extremamente feridos nessa dungeon. E o Sung Jin-woo acabou recebendo um segundo despertar na mesma, ganhando um sistema que o permite evoluir de nível, ficar mais forte no decorrer da obra, tornando-se o único caçador de toda a história a poder evoluir de fato, já que geralmente quando um caçador desperta, ele não pode evoluir seu rank, a não ser que ele tenha um segundo despertar, mas sem isso ele não pode evoluir de forma alguma. Nessa segunda parte a gente vê mais do desenvolvimento do próprio personagem, enfrentando alguns perigos, entre muitas aspas, já que ele não enfrenta grandes desafios de fato, ele faz aliados, como por exemplo o Dinho, e evolui cada vez mais de nível, se tornando mais forte durante o decorrer da obra. Meio que é isso, não tem muito o que dizer. Ele basicamente entra em dungeons, enfrenta monstros, evolui de nível, aumenta seu ranking, obtém novos equipamentos e mata pessoas que estão contra ele, que tentam matar. Como foi, por exemplo, na primeira dungeon que ele foi com o Dinho, que ele tava com um bando de caçadores que levavam outros caçadores para matar e ficar com todo o loot. E teve uma outra dungeon que foi com um caçador da associação que era um assassino que gostava de matar pessoas. E meio que ele também teve que matar essa pessoa. É algo que ele meio que tem que fazer vez ou outra, mas em geral ele vai entrando em dungeon pra matar monstros e acaba matando algumas pessoas quando necessário também. Principalmente quando o sistema o manda fazer isso. Afinal, assim como ele pode se aproveitar do sistema, o sistema também se aproveita dele. E bom, o evento que eu acho que mais vale a pena ser mencionado é o do final da temporada em questão, onde ele vai fazer uma troca de classe, indo para uma dungeon gerada pelo próprio sistema para testar suas habilidades, enfrentar diversos inimigos poderosos sem poder utilizar poções, por exemplo, dentro dessa dungeon. Ele não pode se curar dentro dela, nem aumentar sua mana. E meio que ele acaba enfrentando inimigos do passado de certa forma, já que os inimigos dessa dungeon meio que têm habilidades similares a pessoas que ele acabou matando no passado, mostrando um pouco da classe que ele acabaria pegando. A gente também tem o grande embate entre o Sung Jin-woo e o Igris, que, meu Deus, esse combate foi incrível. Numa hora o Igris batia e na outra o Sung apanhava. Foi algo maravilhoso, esplêndido. Ainda mais considerando que ele não vem tendo grandes desafios em batalha. O próprio caçador de rank B, ele derrotou com certa facilidade, além dos vários caçadores de rank C que ele também acabou enfrentando na dungeon que ele foi com o Dinho. Ele claramente vai evoluir muito rápido e
basicamente os desafios vão sumindo muito rápido também, fazendo com que esses poucos momentos em que ele sofre um pouquinho, como por exemplo na Batalha do Ygritte, ou até mesmo na Batalha do Cerberus, que ocorreu alguns episódios antes, serem momentos mais interessantes. Afinal, ele tá enfrentando verdadeiros desafios nessas batalhas, não é algo fácil. Apesar de depois ele acabar, devido a uma penalidade que ele sofre, e sendo teletransportado para outro mundo e treinando um pouco antes de voltar para enfrentar o terceiro desafio dessa dungeon. E então descobrir sua nova classe, que seria Necromancer, que basicamente permite que ele levante inimigos derrotados de volta à vida para lutar ao seu lado em suas batalhas. Nisso também temos a grande primeira sombra dele, que é o próprio Ygritte, que bom, dentre todas as sombras, pelo menos no manhwa, ele e o Beru são as mais carismáticas dentre as sombras. O Ygritte é a sombra mais amada também, junto ao Beru, sendo as duas que basicamente competem pela atenção dos fãs, de certa forma. Eles são basicamente muito amados. O Beru ainda não foi apresentado, no futuro vai ser apresentado, e eu não... Então, por isso que eu não botei nenhuma imagem, afinal, assim não vai ter nenhum spoiler da obra em si. Os personagens, bom, a gente tem vários personagens que vieram a ser apresentados nesse decorrer de 8 episódios. Como o próprio Dinho, que eu comentei, a colega de classe do colégio da Jin, que é a irmã do Sung, que por sinal acaba ficando afim do Sung, vendo quão forte ele é, fazendo dungeons completamente sozinhos e tudo mais. E então a gente meio que tem a inserção de mais alguns personagens, assim como vemos personagens mais antigos também que foram apresentados voltando, sendo inclusive uma característica que eu gosto nesse anime, que ele tá tentando fazer algumas melhorias, trazendo alguns elementos que só seriam mais abordados no futuro já atualmente, como por exemplo as grandes guildas da Coreia atuando, apresentando personagens dessas grandes guildas que em geral seriam mais apresentados mais pra frente apenas, que não teriam tanto destaque, pelo menos por enquanto, mas já está sendo trazido isso desde cedo, pra já ir se acostumando com isso. E sinceramente é algo que eu gostei bastante no anime. Ele deu uma certa melhorada no material original. Quanto à animação, bom, ela em geral está muito boa, seus momentos de ação estão incríveis. Contudo, ela ainda assim enfrenta alguns problemas que foram mostrados até pelo episódio, entre o episódio 7 e 8, onde tivemos um episódio só pra recapitulação para dar mais tempo pra staff, porque estava levemente atrasada. Então, meio que é óbvio que a gente tem algumas falhas aqui e ali, e eu particularmente ainda continuei estranhando, um pouco menos, mas continuei estranhando o traço do próprio anime. Eu acho que o traçado podia ter sido um pouquinho melhor, mas ainda assim é algo que eu acabei me acostumando relativamente bem com o tempo. E como eu disse, a animação é muito boa, em geral, poucos momentos travados ou estáticos. A qualidade é boa, também tem uma certa consistência na maioria das cenas, e as cenas de ação, como eu disse, são muito bonitas. E se eu tivesse que dar uma nota pra esse anime, bom, 7 ou 8 talvez. Não tem uma história que eu ache perfeita, na verdade a história, pelo menos atualmente, após ter lido diversos manhwas, eu já considero não tanta coisa, não acho grande coisa, mas fato é que é uma obra divertida de ver pelas batalhas. Tem alguns personagens carismáticos e divertidos, além de termos também uma ótima animação. Então eu acho que vale uma nota, pelo menos uma nota 7, 8, talvez um 7,5 para ser mais preciso, apesar de eu não gostar tanto da história. Mesmo que nesse início a história seja um tanto quanto mais interessante do que no futuro, dependendo de como eles trabalharem no anime. Afinal, como eu disse, eles estão tentando dar uma melhorada no material original. Então eles podem acabar trazendo elementos mais cedo também. E com o rumor que o anime vai ter 6 temporadas, provavelmente teremos muitas adições no mesmo. Afinal, 6 temporadas, considerando que todas as temporadas vão ter 12 episódios, vai ter lá pra 72 episódios, o que é muito episódio pra obra em questão, já que tem relativamente poucos capítulos e há muitos capítulos com várias páginas que resultam em segundos de animação, ou até mesmo minutos em alguns casos. Sem a menor sombra de dúvidas, é um anime divertido de se acompanhar. Não é nenhuma obra de arte ou algo assim, mas é divertido e interessante. Então, eu acho que pode valer a pena dar uma olhada no anime em questão, principalmente se você gosta do tipo.